Olá, olá, sejam muito bem-vindas, muito bom dia. Última aula barra revisão, barra exercício, né? Também de avaliação. Vamos fazer a revisão e a correção do conteúdo que a gente viu aí na última semana, do exercício que vocês entregaram. Nossa última aula. Deixa eu aceitar aqui vocês. Eu espero que dessa vez que todo mundo na mesma sala. Deixa eu ver. Eu acho que hoje vai dar certo. Peraí. Então, muito bem-vindas. Deixa eu colocar aqui para eu poder enxergar vocês também. Peraí. Hoje essa aula vai ser mais curta, né? A gente não vai ter 2 períodos de aula, porque nós só vamos fazer a revisão do conteúdo que a gente teve aí na última semana, o exercício individual de cada uma de vocês, e eu vou passar a avaliação final, que eu disse que ela está, ó, maravilhosa, tá? Quem conseguiu fazer o exercício não vai ter dificuldade para fazer a avaliação final, tá? A avaliação final ela é bem simples, mas ela é muito grande. Então, eu vou querer que vocês se dediquem para a entrega desta avaliação. É claro que vocês se dedicaram ao longo do curso para entregar as outras avaliações, as outras atividades, mas essa especificamente, eu quero que vocês se dediquem o dobro, tá? Porque é ela que vai trazer para a gente a ideia do que vocês entenderam do curso, certo? Lá no finalzinho da nossa aula, eu vou deixar um convite para vocês também, para vocês fazerem parte ali da reunião de investidoras, que é um grupo que nós temos quinzenalmente, onde nós continuamos falando sobre investimentos no decorrer do ano. Tá? Ele não vai ter custo para vocês que já são aluna do Rica da Família. Geralmente ele tem custo para quem é de fora, mas para quem já fez algum tipo de curso com a gente, ele vamos falar 0,800. Vocês não vão pagar nada sobre isso, tá bom? E lá a gente aprende bastante coisa. Tem um conteúdo programático vindo aí a partir de abril. Então a gente vai ter mais um conteúdo bem abrangente. Então, quem ainda ficou meio perdida com algumas aplicações, com alguns tipos de investimentos, não se preocupa. Reunião de investidoras vai ajudar vocês a destrinchar melhor o mercado dos investimentos, até porque a gente está cheio de novidade, né? Quem acompanhou as últimas notícias dos últimos dias deve ter visto aí que a taxa de juros nos Estados Unidos se manteve e aqui no Brasil, como já era esperado, aumentou. Isso, como vamos falar, continua trazendo oportunidades, mas também certos riscos embutidos, porque hoje nós temos investimentos pagando melhor, investimentos pagando menos, mas existe um mar de oportunidades. A questão é, só é oportunidade para quem souber reconhecer, certo? Então, hoje eu vou começar aqui com vocês fazendo a revisão do exercício. Vale lembrar que o exercício ele não tem certo e errado, porque ele é particular. Então, não existe uma fórmula, uma receita de bolo para você responder aquele questionário. Mas ele tem que ter conexão entre o que você coloca nas suas informações e os investimentos que você está escolhendo. Então, quem entregou o exercício e esse exercício veio faltando as aplicações, né, a descrição das aplicações, eu pedi para entregar o restante que falta, né? Então, mais uma vez eu vou reforçar. Quem escolheu as aplicações, por gentileza, descreva melhor, certo? Não é só para colocar, é renda fixa. Ok, mas o que da renda fixa? Fundos imobiliários. Quais? Porque às vezes você coloca um tipo de aplicação dentro do seu portfólio, seguindo um certo objetivo, e ele não tem coerência com aquilo que você quer. Então, por exemplo, uma pessoa que vai fazer reserva financeira não vai colocar o maior percentual da carteira dela na bolsa de valores, porque oscila muito. Então, a gente espera que uma carteira que tem o perfil moderado para conservador, ela tenha mais investimentos na renda fixa, de preferência em aplicações de liquidez diária. Então, até mesmo para vocês construírem um portfólio correto, né, no sentido de com mais informações, com mais corpo, como a gente brinca, para a gente enxergar se realmente faz sentido o que vocês estão colocando lá dentro, tá? Então, não é só pegar das últimas aulas, copiar 70, 30.
Ah, 70, 20, 10. Não, isso não é um portfólio. Eu quero entender também as aplicações que vocês estão colocando lá dentro, tá? Eu expliquei isso na semana retrasada. Tragam também a descrição das aplicações, porque senão você pode escolher uma aplicação que não tem nada a ver com o seu objetivo e ao invés disso te ajudar, te atrapalhar, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, primeiro, a parte do exercício, para a gente ir respondendo ele aqui juntos. A gente teve algumas informações que vocês colocaram que foi unânime. Então, a maior parte do perfil aqui é moderado. Então, a gente não teve ninguém arrojado e é entendível pelo momento. Então, assim, é bem pouco provável que alguém tenha um perfil arrojado ou agressivo agora, porque vocês estão começando a investir agora. E quem colocou informações voltado para o arrojado precisa repensar. Porque, como eu disse, o objetivo não está indo de encontro com o perfil. E qual é o problema disso? Você pode fazer aplicações que não são boas aí no médio e longo prazo. Prazo. Pessoas que escolheram prazos que, visivelmente falando, não é possível para o objetivo que ela quer. Então, por exemplo, liberdade financeira em 5 anos. A não ser que você ganhe na loteria, e aí, lembrando que para você ganhar na loteria você precisa jogar, isso não é provável, a não ser que você tenha um tio que era sultão de algum lugar, faleceu e deixou tudo para você também. Então, assim, a gente vai olhar as possibilidades. E como eu sei que essas possibilidades são baixas, não vamos falar que elas não existem, mas elas são baixas. Então, a gente tem que revisar algumas coisas, tá? Então, vamos falar aqui da definição dos objetivos financeiros. É normal, a gente já espera que vocês coloquem todos esses objetivos. Eu também colocaria, porque tudo isso daqui para mim é importante. Aposentadoria tranquila, independência financeira, comprar um imóvel, construir uma reserva de emergência, ter uma renda passiva mensal. Mas a pergunta é: qual é o seu principal objetivo? Todos eles podem ser seus objetivos, mas qual que é o principal? Por onde você vai começar? Quando você, vamos falar, destina energia para muitas coisas ao mesmo tempo, é pouco provável que você vai ter excelência em alguma coisa. Porque fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes, não dá certo. Tá? Mas é óbvio, isso não significa que a pessoa ela vai ter que fazer somente um tipo de aplicação porque ela tem uma meta específica. Mas ela vai ter que entender que, num primeiro momento, talvez não dê para ela fazer todos os investimentos que ela gostaria da forma como ela gostaria. Então, eu vou elencar aqui, por exemplo, reserva financeira, né, ou reserva de emergência. Logo lá no comecinho do curso, no primeiro módulo, do primeiro para o segundo módulo, a gente já falou de reserva de emergência, né, aquele valor que você tem que ter para pelo menos 6 meses, 12 meses do seu custo essencial de vida. Você tem que metrificar isso. Então, eu quero ter 6 meses do meu custo de vida. Ok. Quanto que é esse valor? Tá? Você precisa do número. Quanto que é a sua reserva financeira? Hoje eu tenho uma média de gastos de 5 mil. Como eu disse lá no começo, você pode escolher montar a sua reserva financeira para 6 meses do essencial para viver ou de 100% do seu orçamento. Então, por exemplo, eu preciso de R$ 2.500 para o essencial do mês. Então, você vai fazer 2.500 vezes 6 meses. Então, a gente está falando de 15 mil. Essa reserva financeira tem que ser 15 mil reais. Não, eu tenho uma renda de 5 mil e eu quero ter uma reserva com essa média de 5 mil reais. Então aí a gente já está falando de 30 mil reais. Então você precisa ter o valor da sua reserva financeira, tá bom? Outros objetivos você vai colocar aqui também, certo? Mas você vai colocar de acordo ali com o que faz sentido para este momento. Vale lembrar que, eu acho que eu até falei isso na aula passada, portfólio é mutável. O que significa isso, Bruno? Significa que hoje você vai investir de uma forma e daqui a alguns anos você vai começar a investir de outra. E que sim, você pode mudar o seu perfil, certo? O perfil ele está muito relacionado ao seu conhecimento, não necessariamente ao aporte. Tem pessoas que acham o seguinte: se eu invisto mais, eu sou agressivo. Se eu invisto no meio do caminho, eu sou moderado. Se eu invisto pouco, eu sou conservador. Não. Perfil de investidor não tem nada a ver com aporte. Perfil de investidor tem a ver com seu conhecimento. Então, por exemplo, a gente tem uma pergunta aqui mais para frente que fala: se acontecesse alguma coisa e sua renda diminuísse, o que você faria? Pararia de investir? Diminuiria o aporte? A maior parte das pessoas falou que diminuiria, mas não pararia. Ok, isso não muda um perfil.
Isso não faz uma pessoa sair de arrojado, agressivo, para moderado ou conservador, tá? Isso vai mexer com o seu aporte financeiro, mas não tem nada a ver com o perfil, certo? Em quanto tempo você pretende alcançar esse objetivo? Aí a gente tinha curto prazo, né, até 5 anos. Tudo bem que a gente aprendeu que os prazos são um pouquinho diferentes do que eu coloquei aqui, mas é porque a economia está bem diferente do começo das nossas aulas. Então, geralmente a gente fala que curtíssimo prazo até um mês, curto prazo de 1 a 2 anos, médio prazo 5, longo 10, acima de 10 é longuíssimo prazo. Vai depender muito hoje da sua renda. Vai depender muito do que você faz de dinheiro mensalmente. Vai depender de como estão suas contas, suas dívidas, suas despesas, porque a economia ela ficou muito complicada nos últimos 6 meses, né? Lembrando que o Rico ele começou lá em agosto do ano passado, a gente está falando aí então de pelo menos 6 meses. Em 6 meses aconteceu muita coisa. A economia ficou mais cara, digamos assim, né? O seu custo de vida ficou mais caro, a inflação ficou mais alta. Então a gente tem que entender que, às vezes, o prazo que você coloca para uma meta, ele vai ter que ser recalculado por causa da economia, né? Então, se você segue o mesmo valor de aporte mensal, então, por exemplo, R$ 100, R$ 200, e você não reajusta isso ano a ano, pode ser que no decorrer dos próximos meses ou dos próximos anos o seu aporte diminua, porque o seu custo de vida está ficando mais caro. E se o seu custo de vida fica mais caro, você vai ter que recalcular a sua reserva financeira, porque sua vida ficou mais cara. Você vai ter que recalcular o seu aporte e você vai ter que reajustar esse aporte. Porque senão você vai passar mês a mês investindo a mesma coisa. É claro que a constância ela é muito importante, mas se a gente está tendo um aumento de inflação, tudo ficando mais caro, não dá para você acreditar que com R$ 100 a vida toda investindo esse mesmo valor você vai alcançar a liberdade financeira, tá? A não ser que você tenha um custo de vida muito, muito, muito baixo, que é bem pouco provável. Então a gente também precisa pensar que o seu prazo ele vai mudar de acordo com os aportes. Se você investe mais, pode ser que você alcance a meta em menos tempo. Se você investe menos, pode ser que demore um pouco mais. Se você escolher aplicações que não façam sentido para o seu perfil, pode ser que essas aplicações estejam em baixa e demorem mais tempo para entregar resultado para você. Então, portfólio é um grande depende. Depende de vários fatores, tá? Mas digamos aqui que a meta da pessoa é fazer essa reserva de emergência em 5 anos, né? Até 5 anos. Então é curto prazo. Você precisará utilizar esse dinheiro antes do prazo definido? Essa é uma das perguntas mais importantes que todo investidor tem que fazer antes de construir portfólio. Você vai precisar pegar o seu dinheiro antes? Ah, eu acho que não. Esse acho que não ou acho que sim é muito complicado para você montar portfólio. Quanto mais acho, mais eu deixo de saber alguma coisa. Então, eu tenho que saber o máximo de informações que eu puder para montar portfólio, tá? Então, vamos pensar o seguinte: se você acha que pode ser que você tenha que tirar esse dinheiro antes do vencimento, mais um motivo para você concentrar a maior parte dos seus investimentos na renda fixa, de preferência em CDB de liquidez diária ou Tesouro Selic. Tá? Porque se existe esse fantasma do posso ter que tirar antes do vencimento, antes do prazo, não adianta você pegar uma grande parcela, um grande percentual do seu dinheiro e colocar em bolsa de valores, tá? Porque se você vai tirar antes, você pode tirar no momento como nós estamos passando agora, que a bolsa está desvalorizada, a bolsa está descontada. Se você comprou na alta e caiu, e você precisar resgatar esse dinheiro, pode ser que você tenha que resgatar com perda. E aí a gente vai fazer jus àquela ideia que eu trouxe há um tempo atrás, de que você só ganha ou perde dinheiro com investimento se você vender. Então, se você comprou a aplicação e ela se valorizou e decidiu vender, você vai ter ganho de capital, né? Agora, se você está vendendo no momento que está tudo em queda, você vai ter perda de capital. Aí sim você vai poder falar, ganhei ou perdi. Durante o período que seu dinheiro está investido, ou ele está valorizando, ou ele está desvalorizando. Você não está nem ganhando e nem perdendo, porque ganho e perda está relacionado à venda. Então, esse é mais um argumento para vocês tomarem muito cuidado com o lugar onde você vai colocar o seu dinheiro. Tá? Eu sei que tem pessoas aqui que colocaram lá que querem ter renda passiva.
Ok, renda passiva é muito bom. Mas para você hoje começar a pensar em renda passiva, sua reserva financeira tem que estar montada, tá? Dá para investir em outras coisas mesmo sem reserva? Dá, e eu vou mostrar aqui. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, certo? Então, quando esse fantasminha do possa ser que eu tire esse dinheiro antes, ele fica rondando a gente, é mais um motivo para você ter mais investimentos de segurança do que investimentos de rentabilidade e de renda. Você vai passar pelo processo de ter, mas só depois que você tiver uma reserva financeira montada, ou em andamento com um percentual ok, certo? Conhecer o seu perfil de investidor, e aí eu fiz 3 perguntas que são básicas, né, que qualquer pessoa que vai lá fazer um teste de suitability, né, que é o teste de propensão a riscos das plataformas de investimentos, se essa pessoa responder, ela vai entender o perfil de risco dela. Então, como você lida com oscilações de mercado? Prefiro segurança, não gosto de ver meu dinheiro variando, conservador, tá? Essa pessoa ela vai ficar na renda fixa. Ela vai ficar em CDB e tesouro direto, tá? Entendo que algumas variações acontecem desde que o retorno seja bom. Então, aqui a gente já está falando de uma pessoa que tem um perfil moderado. Ela vai ter tanto aplicações de renda fixa, CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA, como ela também vai ter investimentos de bolsa de valores, ações e fundos imobiliários. E pensando no perfil moderado, essa pessoa ela ainda vai ter mais fundos imobiliários do que ações. Porque, como a gente aprendeu lá atrás nas aulas de fundo imobiliário e ações no Brasil, os fundos imobiliários oscilam menos do que as ações, né? Geram menos prejuízos do que ações. Aí vai ter gente aqui que vai falar assim, Bruno, mas eu compro fundo imobiliário, a minha carteira de fundo imobiliário está despencando. Vamos entender o seguinte: as carteiras de fundos imobiliários estão despencando por causa da taxa Selic. Quanto mais alta a taxa Selic, mais caro é o aluguel dos fundos imobiliários. Logo, não vai ter tantos inquilinos querendo fazer novos contratos. O fundo despenca. Isso não muda a qualidade dele. Isso não vai mudar a ideia dele ser bom. As ações vão oscilar mais, porque as oscilações elas são prejudicadas no momento que algo está acontecendo. Então, se o presidente fala alguma coisa, o presidente dos Estados Unidos fala alguma coisa, se existe um problema financeiro no país, se existe um risco sanitário, como um Covid, a bolsa precifica as ações na hora, tudo começa a despencar. Então, no perfil moderado, a gente vai ver que os fundos imobiliários, numa linha de tempo de 5, 10 anos, ele vai oscilar menos do que as ações. Já é esperado, porque mesmo que a economia esteja passando por um problema, nenhum inquilino vai pegar essas coisas, vai colocar embaixo do braço e vai devolver o prédio, porque ele sabe que se ele fizer isso, ele tem uma multa contratual. Então, os fundos imobiliários, eles podem estar em queda, porém eles continuam entregando dividendos. Quem já tem fundo imobiliário na carteira sabe do que eu estou falando. Os fundos não estão deixando de pagar renda. Enquanto nas ações, você pode ter uma queda nos dividendos e você pode ter um período que nem tenha distribuição de dividendos. Tá? Então é comum que você, num perfil moderado, bolsa de valores, vai ter mais fundos imobiliários do que ações, certo? Ou você pode colocar também, gosta de arriscar para buscar altos retornos, mesmo que haja oscilações, agressivo. Para essa pessoa falar que ela tem um perfil agressivo, ela tem que ter uma reserva muito boa, e, principalmente, ela tem que olhar para a vida financeira. Então, ela vai dividir essas contas, ou porque ela tem uma boa reserva, ou porque ela tem um ganho garantido de algum lugar. Se a pessoa ela não responde a esses critérios, toma muito cuidado. Você não é uma investidora agressiva. Você não é uma investidora arrojada, tá? Porque isso aqui se prova com o tempo. Tem pessoas que falam, eu aguento passar por quedas. Nós tivemos um episódio, não faz muito tempo, de uma aluna que investe na bolsa há bastante tempo. Ela teve um problema financeiro, teve que tirar todo o dinheiro dela da reserva. A reserva não foi o suficiente, ela teve que vender a aplicação de bolsa. Quando a pessoa tem que vender aplicações de bolsa, a gente não vende o que está em queda. A gente vai vender o que teve a maior valorização ou a menor queda.
Então, por exemplo, se eu tenho uma carteira que tem ações e fundos imobiliários e eu vou precisar vender essas aplicações, eu não vendo aplicação em queda, tá? Eu vou vender as aplicações que tiveram valorização, porque aí eu tive ganho de capital, eu não perdi dinheiro. Se você fala que você é agressivo porque você quer investir em bolsa, você passa por um problema e tem que vender seus investimentos, eu quero ver como você vai se comportar com essa situação. É isso que prova se uma investidora ela é conservadora, moderada ou arrojada. E olha, eu vou ser bem sincero, por mais que eu invista há mais de 10 anos, principalmente em bolsa de valores, é horrível ver seu dinheiro caindo lá na bolsa. Você sabe que é cíclico, você sabe que vai voltar a se valorizar, mas é muito ruim. Principalmente quem sempre quis investir, não tinha tido a possibilidade e agora que está conseguindo investir, começa a ver os investimentos caindo. Isso gera gatilho emocional na pessoa. Ela vai começar a olhar para os investimentos dela, vai começar a questionar se aquilo está certo, está errado, e ela vende. E ela vende com queda. Aí ela vai ter prejuízo. Então, se atentem a isso. Como vocês reagem com perdas, tá? Se o investimento sofrer uma queda de 20% em um mês, como você reagiria? E isso acontece, tá? Isso aconteceu muito nos últimos um ano, por exemplo, né? Que a gente viu a queda absurda nos fundos imobiliários, por exemplo. Então, resgataria imediatamente para evitar mais perdas, analisaria antes de decidir se devo manter ou vender, aproveitaria para investir ainda mais nesse ativo. Aqui teve pessoas que responderam que analisaria antes de decidir se devo manter ou vender. É isso que você tem que fazer. Antes de sair vendendo o que você tem na sua carteira, porque eu vi uma notícia, eu vi um vídeo, eu vi fulano, ciclano falando que tá na hora de vender, tá na hora de comprar. Gente, a única pessoa que vai saber se tá na hora de comprar ou vender uma aplicação na sua carteira é você. Não sou eu, não é o influenciador, não é o outro professor, é você, porque você sabe onde o seu calo financeiro aperta, tá? Então toma bastante cuidado com o que você vê por aí. Porque fulano está comprando não sei quanto de determinado fundo, de determinada ação, porque está em queda livre, e etc. Às vezes o que é oportunidade para um não é oportunidade para outro. Então você precisa aprender a reconhecer e, de fato, se você coloca que você analisaria a situação, sente e analise. Eu estou aqui agora, até antes de vir para a aula com vocês, eu estava estudando relatório. Isso aqui é relatório gerencial de fundo imobiliário, tá? Esse relatório, ele tem, se eu não me engano, 40 páginas, tá? 80 porque é frente e verso. Então, aqui tem 40 páginas. Eu estou estudando isso aqui há 2 semanas, porque eu vou colocar um novo fundo imobiliário na minha carteira, né? Quando eu falo, vou colocar um novo fundo na minha carteira, vou comprar um novo fundo. Para você comprar um fundo imobiliário, eu brinco que é como você começar um novo relacionamento. Você tem que ter o maior número de informações dessa pessoa, tá? Então, você vai precisar sentar, pegar os relatórios, entender, pesquisar, usar ChatGPT, YouTube, Google para estudar o porquê que uma aplicação está caindo ou está se valorizando. Não vai na ideia de que, fulano diz que está comprando tal fundo porque está em queda e ele é muito bom. Estuda você, tá? Então, sempre que houver uma queda na sua carteira, antes de sair igual uma doida vendendo o que você tem, vai entender o porquê que isso está acontecendo, tá? Outras pessoas colocaram, aproveitaria para investir ainda mais nesse ativo. Queda de preço não significa que seja oportunidade, você tem que entender por que, que está caindo. A gente sabe que a indústria de fundo imobiliário está em queda porque a taxa Selic está alta. O Banco Central já falou que pode ser que haja mais 2 aumentos na taxa de juros ainda esse ano, né? A diferença é que talvez não seja de 1%, seja 0,5%, né? 0,50%. Então, hoje nós estamos com uma taxa de juros de 14,25%. Se houver mais 2 aumentos de 0,5%, a gente vai chegar a 15,25%. Então, a gente tem que entender como que isso vai impactar nos fundos imobiliários. Eles vão continuar em queda. Então vai gerar oportunidade, né? Porque a gente aprendeu que fundo imobiliário com PVP abaixo de 1 é oportunidade? Nem sempre. Voltem nas aulas de fundos imobiliários e ações quando eu explico que comprar descontado é bom, porém descontado demais desconfie. É aquela frase típica que a gente sempre ouviu, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Desconfiem,
porque é o dinheiro de vocês. Então, quando você colocar aqui, analisaria, compraria mais do mesmo, antes de falar, bater o martelo, cravar na pedra, estuda isso. Por exemplo, eu tenho vários fundos na minha carteira que estão todos desvalorizados, estão descontados. O objetivo do fundo não mudou. As metas do fundo não mudaram. Ele continua entregando bons resultados, ele continua entregando bons dividendos, ele tem uma grande estrutura, é avaliado em milhões, bilhões em alguns casos, tem uma boa negociação diária na Bolsa de Valores, mas a gente agora tem uma taxa de juros pagando 14,25. Imagina você comprar uma aplicação com risco baixíssimo, quase zero, e ganhar de forma garantida 14,25 ao ano, enquanto na Bolsa de Valores, para você ganhar 14,25% de valorização ou de dividendos, você vai ter que correr risco. Então, o que o mercado prefere? Investimentos mais seguros que entreguem de forma garantida 14,25. Então, às vezes você olha para sua aplicação e fala assim, nossa, ela está muito descontada, então vou comprar mais do mesmo. Cuidado. Ponderem muito bem se compensa ou não. Tá? Como eu disse, é o dinheiro de vocês. E se você tiver uma perda de patrimônio, né, de valor investido, não adianta mandar ali pegar o e-mail, por exemplo, do RI, que é o e-mail do Relação com os Investidores, e mandar lá, eu estou tendo uma queda absurda, façam alguma coisa. Eles vão descartar o seu e-mail como se fosse um spam. Nem adianta. Quem tem que ter ciência do que está fazendo somos nós. Tá? Então, antes de sair comprando mais do mesmo, investindo mais, entenda por que, que houve a queda, por que, que mesmo com queda está entregando bons dividendos, tá? É isso que vai fazer vocês serem investidoras melhores. Questionar, sentar com relatórios, às vezes imprimir, por exemplo, eu não sou de imprimir relatório, mas eu imprimi relatório porque eu quero sentar, analisar cada critério. Eu quero entender cada coisa. Ah, eu não estou entendendo uma palavra. Google. Joga lá. O que significa tal palavra? O próprio Status Invest, né? Quando você pega uma aplicação, uma ação, fundo imobiliário, joga lá, e você olha os indicadores fundamentalistas, tem lá a parte de conteúdo, né? Que você pode sentar e estudar. Então, o que vai fazer sentido aqui para você comprar mais de uma mesma aplicação é estudar sobre ela, tá? Qual o percentual do seu dinheiro que você se sente confortável em investir sem precisar resgatar? Até 30%, entre 30% e 70%, acima de 70%. Para você colocar essa opção aqui de até 30%, é porque você tem garantia de renda de algum outro lugar, ou você tem uma boa reserva financeira. Para você falar que você conseguiria deixar investido sem precisar resgatar acima de 70% do que você investe, é porque você tem um financeiro muito organizado, tá? O que a gente sabe que hoje, pensando em Brasil no aumento de tudo, é muito difícil, né? Eu digo no sentido de você conseguir manter o seu dinheiro investido e não precisar mexer, tá? Então, isso é um outro critério que, ao responder, você classifica também o seu perfil como investidora, certo? Então, respondam isso daqui sempre com a maior franqueza possível, mais para vocês do que para mim. Definindo o seu orçamento para investimentos. E aqui eu coloquei que você pode investir com R$ 50, R$ 100, 200 ou mais, ou outro valor. Aqui os valores eles foram variados. Mas tiveram pessoas que colocaram valores mais altos, valores mais baixos. Mas aqui vale a constância. Quanto que você pode investir todo mês sem mexer no seu padrão de vida? Às vezes a pessoa fala assim, eu consigo investir R$ 1.000 por mês. Olha que maravilha. A média hoje no Brasil de investimento é R$ 300. Se você consegue, maravilha. Mas se você para investir R$ 300, 100, R$ 200, você vai mexer muito no seu padrão de vida. Hoje eu acho pouquíssimo provável, mas pode ser que sim. Se você percebe que o valor do aporte, ele te tira a possibilidade de fazer coisas melhores, ajusta o valor. Como assim, Bruno? Tirar a possibilidade de fazer outras coisas. Às vezes você quer comprar um livro para estudar sobre investimentos, um curso, mas você está só investindo. Então você pega a maior parte do dinheiro e investe. Isso é bom? É. Porém, se está deixando você, aliás, não permite que você faça outras coisas, talvez você tenha que diminuir o aporte. Ou você vai fazer o que eu acho mais sensato, que é aumentar a sua renda.
Então, você buscará alternativas para aumentar a sua renda e, em consequência, aumentar o aporte também. Mas você precisa ter estabelecido qual é o valor que você vai investir todo mês. Porque é isso que vai te dar parâmetro para você conseguir montar um portfólio que, de fato, vai te ajudar a alcançar suas metas. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, olha, eu tenho 10 mil reais para investir hoje. Aí vai lá e investe tudo de uma vez. Ótimo, investiu 10 mil reais. Mas aí essa pessoa não vai investir mais nada nos próximos meses dos próximos anos? Vai ser só os 10 mil? Então, os juros compostos sobre a sua aplicação financeira, ele só acontece se você, mantém um aporte mensal. Todo mês você investe. Dois, se você vai reajustando os valores mensalmente. Então, se hoje eu invisto 50 reais, no próximo mês eu vou tentar investir 55. No outro eu vou tentar fazer 60. No outro 60 eu vou ajustando o aporte. Mas melhor do que ficar reajustando os aportes, aumentando, é manter a frequência. Tá? E eu já falei isso algumas vezes, né? Você não precisa pegar o seu dinheiro todo de uma vez e aplicar todo de uma vez. Você pode ficar com o dinheiro na conta e fatiar ele. Então, por exemplo, você colocou que você vai investir 200 reais por mês. Você pode dividir esses 200 reais e toda semana você investe 50 reais. Você não precisa pegar o seu dinheiro todo de uma vez e aplicar de uma vez. Ah, mas se o dinheiro ficar parado na minha conta, pode ser que apareça uma outra necessidade e eu gaste esse dinheiro. Aí a gente tem que falar de organização financeira, né? Então, se você quer alcançar um determinado objetivo, você vai ter que ter um controle financeiro muito melhor. Nem tudo que está barato é oportunidade. Então, não significa que eu vou pegar uma parte maior do meu dinheiro esse mês e vou comprar tal aplicação que está muito descontada. Não é oportunidade se gera prejuízos em outras áreas da sua vida. Então, coloca aqui exatamente o valor que você pode investir e faça um acordo com você mesma. Todos os meses, sem abrir exceção, eu vou investir 200 reais por mês. Eu vou investir 50 reais por mês. Não abra exceção. A exceção que você abre hoje nos seus investimentos é o que vai faltar lá na frente no seu futuro, tá? Caso haja uma queda na sua renda, você conseguiria continuar investindo? Nessa pergunta, tiveram pessoas que responderam que não. Ou teria que parar, ou teria que reduzir. Então, peraí. Reveja o valor dos seus aportes. Então, assim, reduzir, ok, mas parar significa que sua vida literalmente saiu do controle financeiro. Então, é hora de sentar, recalcular a rota para que você não pare. Faz muito mais diferença o investidor ou a investidora que segue investindo pouco, mas mensalmente, do que aquela pessoa que investe um monte de uma vez, mas para de investir depois e não investe mais. Como eu disse, a ação dos juros compostos, ela só acontece se você ir reajustando valores e investindo sempre, 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 sempre. A gente teve aulas aqui que eu trouxe simulações, né, de perfis conservadores, moderados e arrojados com valores diferentes. Vocês conseguiram enxergar ali a linha de crescimento, né, nas tabelas com o passar do tempo. Então é isso que vai fazer diferença. Manter o aporte e a constância. E escolhendo a composição do seu portfólio. Investimentos de baixo risco. Quanto você gostaria de manter? Né? Aqui pode ser valor ou percentual. Quanto do meu dinheiro que eu vou investir mensalmente eu quero deixar em aplicações de baixo risco? Tá? E aqui que a gente tem que descrever também quais serão essas aplicações. Investimentos internacionais. Desejo diversificar com ativos em dólar. Tiveram alunas que viraram para mim nas últimas semanas e falaram assim, Bruno, eu entendi que o mercado internacional tem menos tipos de aplicações, porém em grande quantidade. E eu ainda não me sinto apta para investir no mercado internacional. Tá tudo bem, tá? Eu acredito também que você vai ter resultado naquilo que você se empenha mais e que você percebe que tem mais aptidão para aquilo. Então, por exemplo, eu vim começar a investir em mercado internacional nos últimos 3 anos. E eu tenho quase 15, não, na verdade já tenho, né? Tenho 15 anos como investidor. Então, de 15 anos como investidor, só nos últimos 3 eu comecei a investir no mercado internacional. Né? A gente tem essa discrepância do dólar para o real, as aplicações não eram tão acessíveis como são hoje, não tinha tanta plataforma deixando você investir um pouco, mas não adianta nada você querer investir no mercado internacional, sendo que você não tem reserva financeira,
ou você ainda não tem conhecimento sobre as aplicações aqui no Brasil. Então, dedica o seu tempo para investir naquilo que você já tem um pouco mais de aptidão, que você entende melhor. Você já entendeu a questão do risco, da valorização, do tempo. Os investimentos internacionais, eles são sim uma ótima oportunidade hoje e sempre serão, porque você garante caixa em outra economia. Não necessariamente só nos Estados Unidos, mas em outros países também, né? Através de ETF, por exemplo. Então, você tem ETFs de outras economias, mas preza primeiro por saber o que você está fazendo. Então, o investimento internacional, ele pode ficar no segundo plano, tá? Aqui, dentro dos investimentos de baixo risco, acabei esquecendo de falar, mas também tem a parte de ações e fundos imobiliários. Vamos pensar que quem tem uma renda baixa para investir ou quer receber renda passiva, mesmo tendo um perfil mais conservador, vai precisar sim correr um pouquinho de risco com ações e fundos imobiliários, para que consiga gerar um pouquinho de renda caindo ali na sua conta, até que a renda que cai de forma recorrente, mensal ali na sua conta, deixe que você consiga comprar uma nova aplicação com pouco dinheiro. Então, existem níveis na vida da investidora que vocês vão passar. Primeiro nível é você começar a investir. Segundo nível é você começar a receber renda, mesmo que pouquinho. Terceiro nível é quando você já consegue receber o suficiente para que, com este rendimento, você consiga comprar uma nova aplicação. Isso dá um clique na sua cabeça e você fala assim, nossa, mas então se eu investir tanto, eu vou conseguir receber tanto por mês e com isso eu vou conseguir comprar mais tanto por mês. São cálculos que é normal, a gente espera que vocês comecem a fazer esse tipo de cálculo, né? A gente aprendeu isso no fundo imobiliário, número mágico. Quantas cotas você precisa ter para receber um valor que seja suficiente para comprar uma nova cota? Qual é o valor que você deve ter investido, quantas cotas você deve ter para receber mais renda. Então, assim, foque nos investimentos que você tem mais conhecimento agora. Ah, agora não quero dólar? Ok. Criptomoeda. Criptomoeda a gente já viu que tem um boom de valorização, né? Principalmente as mais famosas. Bitcoin, Ethereum, Solana. Ah, Bruno, eu não gostei muito dessa ideia de criptomoeda. Tá tudo bem também. Tem investidor que a carteira dele é predominantemente investida em uma certa classe de ativo. Vou dar o exemplo do Luiz Barsi, que a gente já falou aqui. Luiz Barsi não compra criptomoeda, Luiz Barsi não compra fundo imobiliário, não faz investimento internacional, ele compra ações e renda fixa para fazer reserva de caixa. É isso que ele faz. Tem investidores que só compram o mercado de ações, só compra ações. Não tem renda fixa, não tem investimento internacional. Vai ter investidores que vai ter um pouco de cada coisa. Por exemplo, é o meu caso. Eu tenho um pouco de cada mercado. Então, eu tenho um pouco de renda fixa, um pouco de ações, um pouco de fundos imobiliários, mercado internacional, um pouco de criptomoeda, mas é pouco, é bem pouco, tá? Então, assim, você vai gostar mais de um grupo de investimentos do que outro. Se você se adapta melhor a um certo grupo de investimentos, uma classe de investimentos, se dedique e estude mais sobre ela, tá? É assim que você vai ter resultado. Não acredite que você vai ter um investimento milagroso que vai te tornar rica de um dia para o outro. Não é. Isso daqui é constância e você se dedicar para aquele investimento que chamou mais sua atenção, tá? Quanto do seu dinheiro você gostaria de manter em investimentos de baixo risco? Pelo menos 70%, então conservador, entre 30% e 50% moderado, menos de 30% agressivo. Então, quanto você vai deixar lá em renda fixa, por exemplo, né, investimento de baixo risco? Ah, você vai deixar 70% do valor do aporte mensal, né, do investimento mensal, então você é conservadora. Você vai deixar metade desse valor em aplicações de renda fixa e de baixo risco, então você já é considerada moderado. Você vai deixar menos de 30%, aí você é considerada agressiva, né? Porém, eu quero fazer uma ressalva aqui nesse ponto. A nossa economia não está para peixe. Então, cuidado dos perfis agressivos que querem deixar menos dinheiro na renda fixa para investir mais em bolsa para receber renda. Aqui, hoje, na atual conjuntura da economia, os perfis moderados vão se beneficiar melhor do que os perfis conservadores e agressivos, tá? Investir em outras classes de ativos é muito bom, desde que isso não atrapalhe o restante da sua vida, né? Já imaginou? Você coloca a maior parte do seu dinheiro em bolsa de valores,
tem que resgatar, como o exemplo dessa aluna que eu dei, que tinha uma parte em renda variável e teve que resgatar com queda, vocês não vão gostar dessa sensação, tá? Você gostaria de investir parte do seu dinheiro em investimentos internacionais, ou seja, dolarizar a sua carteira? Sim, quero diversificar minha carteira em ativos americanos. Não, prefiro manter meus investimentos no Brasil. Isso daqui, como eu disse, é opcional. Então, eu disse que eu tenho 15 anos como investidor, nos últimos 3 eu comecei a investir no mercado internacional. Então, foram 12 investindo no Brasil e 3 investindo fora, né? E aí a gente começa a olhar e falar assim, não, mas às vezes eu acho que é interessante esse tipo de investimento, mas é um custo para você investir muito alto. Apesar de hoje você conseguir converter a partir de $1. Então o dólar bateu 6,30, já caiu aí para 5,65 de novo. Pode ser que caia um pouquinho mais, pode ser que suba um pouquinho mais, né? Já tem uma expectativa de dólar a 7. Mas se você puder e quiser ir comprando em $1, vai comprando. Lembrando que a gente já teve uma aula sobre o Tesouro Americano, né? O BIL. Quer converter dinheiro, começar a investir em dólar, começa pelos investimentos mais seguros da economia americana. Tesouro Americano, por exemplo, né? Então você tem o BIL, o SHV, o SHY, o LQD, né, que é a renda fixa americana. Então, presta bastante atenção se faz sentido para você. Se não faz por hora, continue investindo na renda fixa e renda variável no Brasil. E aí chegou a parte que muita gente ficou em dúvida. Preciso construir portfólio? Não preciso construir portfólio? Preciso de gráfico? Não preciso de gráfico? Vou explicar uma coisa aqui para vocês. Gráfico é um exemplo visual para você entender melhor como é que vai ficar a composição da sua carteira. Quem tem investimentos no Banco Inter, provavelmente, quando clica lá na própria carteira, vê o percentual que tem em cada tipo de investimento, né? Quanto tem tesouro, quanto tem renda fixa, quanto tem renda variável, quanto tem mercado internacional. É basicamente isso daqui. O gráfico é muito mais uma questão estética para você visualizar melhor como é que estão os seus investimentos do que de fato uma necessidade. É claro que se você está construindo uma carteira de investimentos, é interessante que você faça esse desenho do gráfico para você entender quanto você vai destinar para cada área e como que vai ficar isso de forma visual, para você entender. Estou mais concentrada em renda fixa? Estou mais concentrada em renda variável? Por exemplo, hoje eu tenho uma concentração muito grande na minha carteira em fundo imobiliário. O que eu estou precisando fazer? Investir mais em renda fixa para dar uma balanceada na situação. Por quê? Hoje eu tenho mais fundo imobiliário, por exemplo, do que renda fixa. Só que o meu objetivo hoje com os meus investimentos é liberdade financeira. A nossa reserva financeira já está construída. A gente movimentou ela, tirou uma grana de lá, então a gente parou um pouco de investir em mercado internacional para investir um pouco mais na renda fixa. Então, esse portfólio, esse gráfico, ele muda. Ele não vai ser sempre igual. Então, o de vocês vai mudar, tá? E aí eu trouxe um exemplo, por exemplo, de um portfólio personalizado voltado para um perfil conservador. Aqui basicamente tem 70% em renda fixa, 20% em renda variável, ações e fundos imobiliários, isso pode ser Brasil e internacional, e eu tenho 10% em criptoativos. Seu portfólio ele pode ter essa estrutura, como ele pode ter uma estrutura diferente, um percentual menor. E aí a gente teve algumas aplicações como exemplo, né? Então, se é renda fixa brasileira, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, debêntures. Se são ações e fundos imobiliários brasileiros, ações de empresas e fundos. Investimentos internacionais, Tesouro Americano, ETFs de renda fixa e ações americanas, fundos imobiliários americanos. Criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Solana e outros. Então, é interessante que você, ao montar o seu portfólio, tenha essa visão de como ele vai ficar quando você começar a investir, tá? E aqui o detalhamento que eu quero é exatamente quais são as aplicações. Quando você manda um portfólio para mim, falando que você vai ter 70% em renda fixa, a renda fixa é muito abrangente. Pode ser um CDB de liquidez diária, pode ser uma LCI, uma LCA. E como eu disse no comecinho aqui da aula, pode ser que isso não faça tanto sentido para a meta, para o objetivo que você colocou. Então, você tem que descrever também a aplicação para já corrigir isso. Tá? Então, é Tesouro Selic 2028. A gente sabe que anualmente o Tesouro ele muda, né? Hoje você tem Tesouro Selic 2029, 2032, se não me engano, alguma coisa assim.
Vai mudar ano que vem. Mas aqui o que importa não é o ano. O que importa para a gente é o nome da aplicação e quanto que ela está rendendo, certo? Ah, eu vou comprar CDBs. Eu tenho CDB de liquidez diária, eu tenho CDBs com vencimento. Então você também vai ter que colocar qual que é o CDB que você vai comprar. Ah, eu vou ter um CDB de liquidez diária para minha reserva financeira e eu vou ter um CDB que vence daqui 2, 3 anos. Ok, se você colocou que você quer alcançar a meta da sua reserva em até 5 anos, um CDB de 2, 3 anos está dentro disso, até 4, 5 anos está dentro disso. Agora, se você pegar um CDB de 6, 7 anos e a sua meta é para 5, concorda comigo que a informação não bate? Se você coloca que você quer receber renda passiva, né, você quer receber renda todo mês dos seus investimentos, você vai ter uma alocação, você vai ter uma estruturação de portfólio com mais investimentos de renda variável, né? Porque o que paga a renda mensal é renda variável, principalmente fundo imobiliário. Então, cada perfil de investidora vai ter uma montagem de portfólio diferente. Então, se você é conservadora, 70% em renda fixa, 20% em ações e fundos imobiliários, 10% em cripto. Se você é moderada, 50% em renda fixa, 40% em ações e fundos imobiliários, 10% em cripto. Agressivo, até 30% em renda fixa, 50% em ações e fundos imobiliários e 20% em cripto. Quais são as ações? Quais são os fundos imobiliários? É aqui que a gente começa a discriminar melhor como isso vai funcionar. E aí eu trouxe aqui, ó, para mostrar para vocês, um exemplo um pouquinho melhor. Deixa eu trazer aqui para vocês. Aqui. Olha só, quando eu respondo aquelas perguntas lá dentro do atividade, agora eu vou separar essas informações num caderno, em algum lugar, para eu ter em mente o que eu quero mesmo, tá? Então, objetivo, reserva financeira de 6 meses de vida, prazo até 5 anos, resgate, posso precisar resgatar uma parte antes do prazo, perfil moderado, aporte mensal R$ 200. Posso precisar diminuir caso minha renda diminua, não quero investir em criptomoedas por hora. Então você tem que ter quase um acordo com você mesma. O que você aceita, o que você não aceita nos seus investimentos. Isso pode mudar? Pode e vai mudar. Tá? Quem é conservador hoje, amanhã será moderado. Quem é moderado hoje será agressivo no futuro. Tá? Isso vai ser de acordo ali com o que vocês estão estudando. E do continuar estudando e investindo. É natural, você vai mudando de perfil. E lembrando que quanto mais você estuda, é interessante que você vá lá no seu aplicativo do banco, na parte da carteira, lá naquela parte superior do lado direito, se eu não me engano, na parte onde aparece perfil, e você recalcule o seu perfil. Você responda de novo as perguntas para reenquadrar o seu perfil. Eu recomendo que você faça isso a cada 6 meses. Porque se você mantiver os seus estudos e os seus investimentos, é esperado que o seu perfil mude. Tá? Então, a cada 6 meses, vai lá e faz o teste de novo, certo? Pode ser que você agora não queira fazer mais certas aplicações, seu perfil mude para, por exemplo, moderado, ao invés de arrojado, ao invés de conservador. Então, tudo vai depender do quanto você estuda. E como é que ficaria, então, um portfólio com essas informações? Vamos pensar o seguinte. Se eu falei que eu vou ter um perfil moderado e eu vou investir R$ 200 por mês, digamos que desses R$ 200, que são 70%, eu vou ter em renda fixa. O que eu vou colocar na renda fixa? CDB de liquidez diária do Banco Inter, por exemplo, para começar. Então, por um período de tempo, eu só vou comprar de renda fixa CDB de liquidez diária, até porque ele está me pagando 14,15% ao ano. Se a taxa Selic aumenta, ele paga mais. Se a taxa Selic diminui, ele paga menos, mas ele continua pagando muito bem. A gente já espera que os CDBs, que os tesouros, eles continuem pagando bem por pelo menos os próximos 2 anos. Então, quanto mais dinheiro você tiver também no seu CDB de liquidez diária, mais ele vai render e mais rápido você vai bater sua meta. Tá? Então, aqui por isso que eu coloquei somente o CDB de liquidez diária e não coloquei nenhum tesouro. Porque se você vai investir R$ 140 por mês, hoje o Tesouro Selic custa na casa de quase R$ 160. Já não daria para comprar Tesouro Selic. E pensando que o CDB de liquidez diária do Banco Inter, ele é a partir de R$ 1 e você tem os mesmos retornos do Tesouro direto, compensa você pegar esses R$ 140 e investindo todo mês em renda fixa, tá? 20% em fundos, né? Fundos imobiliários. Ok, então isso daria algo em torno de R$ 40.
Então, como você distribuiria esses R$ 40 em fundos imobiliários? Eu distribuiria em fundos base 10, que são aqueles fundos baratinhos, né? Menos de R$ 10. PORD 11, que é papel, PTHF 11, que é voltado para fundos de varejo, né? Fundos de vários segmentos diferentes. SNAG 11, que é fundo de papel do agronegócio. E MXRF 11, que é fundo de papel. Todos eles são uma média de R$ 10, menos de R$ 10 hoje, né? Então, com R$ 40 eu conseguiria comprar uma cota de cada por mês. Então, ao final de um ano, eu teria R$ 480 investidos, eu já teria ali 48 cotas, que já me traria uma média de R$ 4,80, quase R$ 5 de renda passiva. Fora a valorização, então quanto mais você investir, melhor. Eu deixei o percentual menor em ações, então 10% em ações, que seria algo em torno de R$ 20. Em ações como Taesa, Copasa, Banco do Brasil, Klabin e outras empresas que nós já falamos aqui, que são baratas, mas entregam resultado, porque eu só posso investir agora R$ 20 em ações. Então, o meu foco principal com essa carteira é a minha renda fixa para reserva financeira. Então, 70% disso vai para a renda fixa e não tem muita negociação até alcançar esse objetivo, né? Ou pelo menos está na metade do caminho. Então, por exemplo, já tenho 3 meses da minha reserva financeira, eu posso recalcular esse financeiro aqui. Ao invés de eu ter 70% em renda fixa, eu posso ter 50% em renda fixa, né? Novos aportes, no caso. Eu posso colocar 50% em renda fixa, e eu posso ter os outros 50% distribuídos em 30% em fundos imobiliários e 20% em ações. Por isso que eu disse que portfólio é mutável. Você sempre vai mudar o seu portfólio, certo? Então, você sempre vai ter um percentual diferente. Vai ser muito difícil você ter o mesmo percentual para o resto da sua vida, porque vai depender muito do quanto você vai evoluindo. É por isso que eu acredito tanto na questão de, quando você receber renda, você reaplicar, você ir ajustando os percentuais que você investe mensalmente, anualmente, levar em consideração as taxas de juros. E uma coisa que eu falei para algumas alunas no decorrer da semana, eu vou reforçar aqui agora nessa aula. Fiquem de olho na taxa de juros e quando vocês forem comprar fundos imobiliários e ações, pensem o seguinte: compensa comprar um fundo imobiliário ou uma ação que está pagando menos do que a taxa de juros, sabendo que hoje, com menos dinheiro e com baixo risco, você consegue ter um retorno de 14,15% num CDB, num Tesouro Selic? Então, os dividendos têm que ser maiores do que 14,15. Você tem que ter ali realmente o dinheiro para você manter na reserva financeira sem precisar mexer. Aí sim será a oportunidade, certo? Então, quem ainda não entregou essa parte vamos falar do discriminado aqui das aplicações, me envia depois, tá bom? E vamos para o exercício final ou a nossa avaliação final. O portfólio aqui, essa montagem de portfólio, a ideia dele foi que vocês criassem o seu próprio portfólio. Mas agora, no nosso exercício final, ou nossa avaliação final, que assim que eu terminar essa aula, eu já vou mandar para vocês lá no grupo, ele vai ser um pouquinho maior, tá? Então, assim, um pouquinho maior é só um pouquinho maior. Então, vocês vão ter investimentos diferentes. Então, eu coloquei até como exercício de planejamento financeiro. Aqui, vocês vão ter, ao invés de montagem de um portfólio, vocês vão montar 4 portfólios diferentes. Vocês vão fazer o papel de um analista financeiro, profissional que geralmente pega informações com os investidores e colocam ali em prática os objetivos que as pessoas têm. Só que para você ser uma planejadora financeira, para você conseguir montar uma carteira de investimentos pensando em outras pessoas, você tem que responder critérios semelhantes ao que a gente respondeu no formulário aqui, né, na atividade anterior. Então, aqui vocês vão ter cenários diferentes. Então, vai funcionar o seguinte: exercício 1, planejamento de investimento para diferentes perfis. Vamos pensar o seguinte: uma família de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos, com um orçamento limitado de R$ 200 mensais para investir. O objetivo principal é segurança e crescimento ao longo prazo. Como que você montaria uma carteira de investimentos para essa família? Segundo portfólio, jovem solteiro de 18 anos. Está começando sua jornada financeira e pode investir R$ 200 por mês. Objetivo, crescimento agressivo
a longo prazo. Como seria uma carteira de investimentos para essa pessoa? Terceiro, pessoa com renda alta. Pode investir mais de R$ 500 por mês e busca um equilíbrio entre segurança e crescimento. Como você montaria uma carteira para essa pessoa? E quarto, pessoa endividada. Tem apenas R$ 50 por mês disponíveis para investimentos e precisa equilibrar liquidez e segurança. Como você montaria uma carteira para essa pessoa que só pode investir R$ 50 por mês? Reparem que todos eles têm um objetivo, um valor de investimento, e aí você vai criar o portfólio para esses 4 perfis ou para essas 4 situações, de acordo com o que você aprendeu aí nas nossas aulas de investimentos. Certo? Então, são perfis diferentes, são riscos diferentes, são rendas diferentes. Tá? Então, você vai ter que montar portfólio para cada uma destas situações. Então, a nossa tarefa é criar um portfólio para cada cenário, considerando os diferentes perfis de risco. Justificar a escolha dos investimentos, pensando nos objetivos e no prazo de cada perfil. Lembrando que vocês também vão ter que colocar quais são as aplicações. A renda fixa, qual? Ou quais? Renda variável brasileira. Tá, quais são as ações, quais são os fundos e por que você escolheu cada um deles, certo? Então, vocês vão criar 4 portfólios diferentes. Exercício 2. Simulação de crise financeira e reajuste do portfólio. Objetivo: desenvolver a capacidade de adaptação a mudanças econômicas. Então, aqui, família de 4 pessoas. Após um ano, a família de 4 pessoas precisa reduzir o aporte para R$ 150 por mês devido a despesas inesperadas. Então, se essa família já não vai conseguir mais investir R$ 200 por mês, como vocês montariam um novo portfólio para elas? Jovem solteiro. O jovem solteiro recebeu uma promoção e agora pode investir R$ 400 por mês. Como você reajustaria o portfólio dessa pessoa? Pessoa de renda alta. A pessoa de renda alta perdeu o emprego e precisa resgatar parte dos seus investimentos. Como você iria auxiliar esta pessoa que perdeu o emprego e perdeu a renda que ela tinha para investir todos os meses? Quarto, pessoa endividada. A pessoa endividada quitou suas dívidas e pode agora investir R$ 300 por mês. Então, reavaliar os portfólios criados no exercício 1 e ajustá-los conforme as mudanças no cenário. Explicar as mudanças e justificar as decisões. E exercício número 3, construção de carteiras para diferentes perfis de risco. Objetivo: explorar o impacto do perfil de risco nas decisões de investimento. Cenários: cada aluna deverá escolher um dos perfis abaixo e criar um portfólio para ele. Um portfólio conservador, prioriza segurança e liquidez com baixa tolerância a perdas. 2, moderado, equilibra segurança e crescimento aceitando riscos controlados. Exercício 3, aliás, perfil 3, agressivo, busca crescimento acelerado e aceita oscilações no mercado. Tarefa: criar um portfólio adequado ao perfil escolhido. Então, aqui você vai escolher um dos 3 perfis, não precisa escolher os 3, tá? Justificar a escolha de ativos e a distribuição percentual do investimento. Simular um cenário de alta e baixa do mercado e explicar como o portfólio reagiria. Então, aqui você vai explicar para mim, se o cenário for de aumento de taxa de juros, como que esse portfólio iria responder a essa oscilação? Se o cenário for de queda na taxa de juros, como que esses investimentos se comportariam? Então, você vai construir carteiras diferentes para um desses 3 perfis de risco. Então, no primeiro exercício, você vai fazer o planejamento para esses 4 perfis. No segundo, você vai ajustar de acordo com oscilações e crises financeiras. E no terceiro, você vai criar uma carteira para um desses 3 perfis de risco, certo? Então, este é o nosso exercício final, a nossa avaliação final, certo? Vocês têm um prazo de entrega que inicia hoje até o dia 28 de março, tá? Então, esse é o prazo de entrega. De hoje, 22 de março, até o dia 28 de março. Essa daqui vai ser a nossa avaliação final.
Cada uma de vocês vai ter que me mandar esse portfólio igual vocês fizeram o exercício de vocês, separadamente, até a próxima sexta-feira, certo? Bruno, preciso construir gráfico? Não, não precisa construir gráfico, mas eu quero que vocês expliquem para mim, principalmente nas montagens de carteira aqui, seguindo os perfis. Eu quero saber as aplicações, quais são os valores para cada tipo de aplicação. Eu quero que vocês expliquem para mim qual foi a linha de pensamento, certo? E quando for fazer o reajuste dos portfólios é de acordo com as simulações aqui que vocês fizeram na parte de cima. Então, 1 é o planejamento, 2 é o reajuste, porque, como qualquer portfólio, vão haver reajustes, certo? Então, assim que a gente terminar a nossa aula aqui, eu vou enviar para vocês. Também vai estar no link de descrição da aula de hoje, que a gente vai subir mais tarde. E aí, a gente vai finalizar o nosso período de aula com sucesso. Vocês todas conseguiram ir muito bem todas as avaliações, todas. Não teve uma aluna que teve resultados ruins. Então, montar esses portfólios, ele é um exercício literalmente para testar tudo que vocês estudaram até o momento. Façam com calma, pensem muito bem, tá? Vocês já estão automaticamente certificadas, tá? Então, já vai ter certificação, tá tudo certo. Mas entreguem com a maior excelência possível, porque no certificado de vocês tem as notas de módulo, tá? Então vai sair a nota por módulo, certo? Então vai ter ali as notas da primeira avaliação, as notas da segunda avaliação e dessa terceira avaliação. Vai sair lá todas as notas discriminadas bonitinho para vocês dentro do certificado, certo? A partir do dia 1º de abril até o dia 10 de abril é o período de certificação, quando a gente está enviando digitalmente os certificados para vocês, certo? Os acompanhamentos individuais encerram agora no finalzinho do mês. Então, a gente tem a próxima semana de acompanhamento individual. Depois disso, se encerrou. E aí eu quero aproveitar e deixar um convite para vocês. A partir de abril, vocês estão sendo convidadas a fazer parte do Reunião de Investidoras. O Reunião de Investidoras é um grupo fechado de alunas que a gente acompanha quinzenalmente e a gente traz conteúdos toda quinzena sobre investimentos. Ele acontece toda quarta-feira, das 9 às 10 da noite. O conteúdo que é usado lá, ele é um conteúdo que ele não tem assim uma programação. Então, num dia eu estou falando sobre taxa de juros, na outra quinzena eu estou falando sobre uma aplicação específica, uma ação, fundo imobiliário. Então, a ideia do Reunião de Investidoras é o aprofundamento do que vocês já aprenderam aqui no RICA. Então, não é obrigado a participar, porém, eu vou mandar o link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp, tá? E aí a gente vai ter uma comunicação agora por lá, certo? O grupo do Rica da Família vai ficar disponível até o finalzinho do mês, certo? Quando acabar esse mês, agora vocês serão migradas para o grupo de reunião de investidoras, certo? Como eu disse no comecinho da aula, a reunião de investidoras não tem cobrança, tá? Para quem é nossa aluna, não tem cobrança. Ele só é cobrado para quem é de fora, quem nunca fez nenhum tipo de curso, certo? E lá a gente vai dar continuidade aos assuntos que a gente viu aqui no Rica da Família. Quem já faz parte do Reunião de Investidoras, fez o Rica da Família, vai perceber que a gente fala muita coisa que a gente já viu no curso. Só que agora a gente vai aprofundar muito mais, certo? Já existem conteúdos novos para a gente trazer nas próximas aulas. Leitura de mercado, leitura de política, de economia, certo? As aulas hoje são gravadas também, ficam disponíveis depois para vocês poderem assistir. Tem material, tá bom? Só que não é uma estrutura como a gente faz aqui no Rica da Família, né? Que você tem ali uma programação de aula. Não, a gente vai trazer os assuntos mais relevantes para aquele período que a gente vai estar estudando, certo? Então, para quem quer dar continuidade ao estudo dos investimentos no Brasil, fora do Brasil, renda fixa, renda variável, a reunião de investidoras serve para isso. Tá bom? Tem atividades de tempos em tempos, agora a gente vai fazer muito mais atividades em grupo, atividades ali que a gente consegue fazer juntos, tá bom?
Onde vai ficar o link do acesso do material do Rica Mudando de Grupo? Eu vou mandar o link de acesso do YouTube para vocês salvarem no particular de vocês, tá bom? O grupo do Rica da Família, ele não vai deixar de existir, tá? A gente só não vai mandar mais nenhuma comunicação por lá, certo? Então, vocês vão continuar pegando os links, tudo vai ficar lá. O grupo não vai deixar de existir. Ele só não vai ter mais nenhum tipo de conteúdo sendo enviado lá, não vai ter nenhum tipo de comunicação. Mas vocês podem pegar o link por lá, e eu vou mandar também ali dentro das mensagens do grupo para vocês conseguirem pegar o link, tá bom? Então vocês não vão perder. Sobre os acessos às pastas de vocês. Vocês têm até o meio do ano para baixar todos os conteúdos que estão nas pastas, porque depois do meio do ano, os acessos serão cancelados. Os acessos de pastas. Então, planilha, material, tudo que você já subiu para as pastas ou que a gente subiu, você pode baixar no seu computador, porque depois do meio do ano, os acessos vão ser cancelados. Aí você só vai ter acesso lá aos conteúdos das aulas gravadas pelo YouTube. Tá bom? Certo? Estamos chegando aqui ao fim desta aula. Estamos chegando também ao fim do curso. Quero agradecer a todas vocês, as 18 alunas que fizeram parte do Rica da Família dessa turma. Foi muito bom entregar mais esse período de conteúdo para vocês. Eu sei que é muito material, eu sei que é muito conteúdo, eu sei que é muita coisa para estudar. A ideia do Rica da Família é exatamente essa, que vocês continuem estudando o mais e o máximo possível, porque investimento sempre tem atualização. Se atentem aos conteúdos, baixem os materiais. Quero agradecer o empenho de cada uma de vocês nas entregas das atividades, nos questionamentos, nas aulas individuais. Isso faz com que o nosso trabalho chegue mais longe e que mais mulheres se empoderem dessa ideia de que investimento é para todos, mas principalmente para elas. Que vocês consigam repassar para outras pessoas o conhecimento que vocês aprenderam aqui, tá? Porque é isso que vai fazer mais e mais mulheres se interessarem nesse mercado, tá? Quero agradecer muito às alunas que fizeram as aulas no gravado, porque fazer conteúdo gravado de mais de uma hora eu sei que não é fácil. Não é fácil para mim, como professor, vir aqui dar mais de 2 horas de conteúdo por sábado, conteúdo adicional, passar um monte de atividade para vocês, como eu sei que também não é fácil da parte da aluna parar para estudar. Ainda mais quem é mãe, empresária, e é tudo isso ao mesmo tempo. Então, vocês já são ricas pelo fator de fazer tudo isso. Quero agradecer também a confiança de todas vocês que deixaram a Equilibre-se e eu, como professor, entrar na vida financeira de vocês e dar os nossos pitacos, que eu sei que às vezes não são fáceis de serem ouvidos, mas porque a gente quer que vocês cheguem cada vez mais longe. Tá? Os investimentos, eles não são a chave para a riqueza, mas eles são parte do caminho. Certo? Então, eu sempre fico emocionado no final do curso, porque eu sei o quanto é importante o nosso trabalho, eu sei o quanto vocês dedicam parte do tempo de vocês para estar aqui. Então, sim, eu sou o professor que enche o saco, mas eu sou xerão também. No final de todo curso isso acontece. Saibam que vocês podem contar comigo sempre que vocês precisarem, não é porque o curso está acabando ou porque não vai fazer parte da reunião de investidores, vocês não podem tirar dúvidas, vocês podem. Tá? Vocês têm um canal direto comigo e a ideia da Equilibre, a minha ideia como professor é poder acompanhar vocês nessa jornada de crescimento. Para as alunas que vão assistir as aulas gravadas depois, assistam, reassistam e apliquem. É isso que vai fazer diferença na vida de vocês, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por deixar a gente entrar todo final de semana na casa de vocês, por todas as aulas de revisão. Eu espero que a gente consiga, no futuro, se encontrar e ser realmente os ciclos de cada um da sua família, né? Que vocês consigam alcançar lugares que as pessoas disseram que não seria possível, tá? Muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e a gente vai se falando nas próximas oportunidades. Um beijo, amo muito vocês, fiquem com Deus e até uma próxima aula. Tchau, tchau.